Grupo Resgate Memória Magé apresenta. Conforme o texto, extraído do livro Os Horrores de Magé. Carta encaminhada pela Sociedade Magiense ao Excelentíssimo Senhor Dr. Itamar Franco, Presidente da República Federativa do Brasil, solicitando a conversão da dívida histórica causada pela destruição do município de Magé nos anos de novembro de 1893 a março de 1894, no episódio da Revolta da Armada. Vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em razão da necessidade de resgatar a Magé, município do estado do Rio de Janeiro, parte significativa do que perdeu, por ocasião da transição da monarquia para a república. Nos idos de novembro de 1893, forças da Marinha, a mando do almirante Custódio José de Melo e almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, levantadas contra o poder da República, invadiram primeiro Paquetá e depois todo o recôncavo da Guanabara, pertencente ao território de Magé, embargando o tráfego de barcas e víveres para a capital e centro do Rio de Janeiro, proibindo a pesca e impondo condições, tanto aos pescadores, como aos moradores. Logo, entraram pelo Porto da Piedade, sito a 6 quilômetros do centro da cidade, invadindo-a, e se impondo também aos pescadores e moradores, em prejuízo da economia e da vida de Magé, envolvendo o município na conspiração pró-monarquia, e afetando a vida institucional e o povo mageense, aos olhos do poder central. As forças de ocupação permaneceram em um mando e desmando de vidas e bens neste município, até fevereiro de 1894, quando o presidente da República, Marechal Floriano Peixoto, ordenou desalojar os insurretos e desbloquear o recôncavo, colocando as forças legalistas sob o comando do coronel Manuel Joaquim Godolfin, a fim de restabelecer a ordem e as instituições, resguardando as vidas e os bens do município de Magé. Ao contrário, o comandante e as tropas leais ao governo, com a desculpa de resgatar o município das mãos dos revoltosos que estavam nele entrincheirados, em nome do presidente, invadiram Magé sob o toque de saque e degola, implantando terror, saqueando o comércio e residências, estuprando mulheres e violando donzelas. A sociedade civil vem se mobilizando desde 1990 no esclarecimento desses fatos históricos, ocorridos entre 1893 e 1894, entre a Marinha e o Exército, ou monarquistas e republicanos, quando nosso município foi fruto de bárbara devassa. Magé, há 100 anos atrás tinha tudo, era um florescente município fluminense, foi destruído pelas forças armadas e condenado a 100 anos de fome, pobreza e estagnação. No paradoxo da história, com o plebiscito passado, Magé novamente ficou na encruzilhada, monarquia ou república, venceu a república. Nós, há 100 anos atrás, pagamos com vidas e bens a essa transição institucional, da qual hoje fazemos uso. É por isso, com a certeza, de que Vossa Excelência compreenderá o valor e justiça de nosso pleito, que decidimos solicitar sua intervenção frente ao sentimento generalizado de um movimento em prol da memória da cidade, chamado É Possível, surgido no seio da Igreja Católica de Magé, para a defesa do patrimônio cultural natural e histórico de Magé e integrado pelas entidades representativas signatárias deste documento.
Concretamente, pedimos a Vossa Excelência a conversão dessa dívida histórica em planos de reativação econômica e assistência à comunidade, para que essa expiação se converta materialmente em fonte de progresso e avanço, em reparação ao que nos foi tirado há um século atrás. Ao resgatar Magé perante a história de nosso país, Vossa Excelência reconhecerá as altas tradições históricas de nossa terra, vez que neste solo nasceram ilustres cidadãos brasileiros tais como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, Alcindo Guanabara, príncipe dos jornalistas brasileiros, Manuel Francisco dos Santos, Manha Garrincha, o inesquecível ídolo do futebol brasileiro, como aqui viveram Benjamin Constante Botelho de Magalhães, e por aqui passaram o beato José de Anchieta, que nos deixou a água miraculosa do Poço Bento no ano de 1573. A tudo quanto nos cabe narrar, o propósito maior é vir à vossa presença, senhor presidente, não para lembrar os horrores de Magé, neste centenário, mas para contar com vosso decisivo apoio e alinhamento, em torno do renascer de Magé, razão pela qual reivindicamos 1. Em compensação aos 1.500 exemplares de livros destruídos na biblioteca da Câmara Municipal, assim como a queima de importantes documentos da vida institucional de Magé, tanto no cartório da comarca, como no arquivo da Igreja Matriz, a implantação de bibliotecas públicas no município, com o aparelhamento e acervos literários necessários. 2. Em compensação às penúrias passadas por moradores, pescadores e agricultores que perderam tudo por queima, destruição ou embargo entre os meses de novembro de 1893 a março de 1894, a implementação de planos de reativação da agricultura, pesca, assistência sanitária e alimentar para nossa população carente, através da implementação de um programa de desenvolvimento agropecuário, capitaneado por uma faculdade agroecológica federal no território do município, a fim de assistir e formar nossa juventude ao implemento da produção de alimentos para a Baixada Fluminense. 4. Em compensação ao saque e roubo da Igreja do Morro do Bonfim, ao roubo de joias e apólices pertencentes à Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, solicitamos verbas e projetos para preservar ou apoiar o projeto É Possível, que tem resgatado o valioso patrimônio histórico de Magé, sob a liderança do pároco de Magé, Padre José Luiz Montezano. 5. Em compensação a todas as destruições efetuadas nos imóveis da cidade, armazéns, lojas, solicitamos a permissão de uso do terreno, cito a Avenida Padre Anchieta, cenário dos episódios e, hoje pertencente ao patrimônio da União e ocupado com sucata do Departamento Nacional de Obras e Saneamento DNOS, há mais de 30 anos, para permissão de uso pelo prazo de 50 anos da área, ao projeto, e convertê-lo em centro cultural e área de lazer para a comunidade. Sugerimos ao Movimento É Possível, ou à Associação de Moradores e Amigos do Centro Histórico da cidade, Ame Magé, que junto à sociedade civil, que tem um ambicioso projeto de integração cultural e lazer para a comunidade no Largo da Matriz. Fica depositado nas mãos de Vossa Excelência, como Presidente da República Federativa do Brasil, Comandante Supremo das Forças Armadas e como cidadão brasileiro, o nobre gesto de dimensionar a justiça impostergável de nossa reivindicação. Deus o guarde, ilumine e dê fortaleza para reger os destinos de nosso país.